Antes de começarmos, quero te fazer um convite rápido. Se você ama estudar a palavra de Deus e você quer entender detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, se inscreve no nosso canal. Toda semana nós postamos vídeos aqui relacionados a conteúdos da palavra de Deus com temas profundos e inspiradores. E se eu te dissesse que existem acontecimentos nessa história que revelam por que Jesus teria que passar por Samaria, que revelam o encontro de Jesus com aquela mulher ao meio-dia, em pleno sol quente, e o porquê daquela mulher largar o cântaro depois de conversar com Jesus. Nesse vídeo, nós vamos descobrir 5 segredos da mulher samaritana que a maioria dos cristãos nunca percebeu, e o quinto deles vai te surpreender. O primeiro segredo é que Jesus atravessa barreiras que ninguém jamais atravessaria. É interessante que João no Evangelho destaca que era necessário Jesus passar por Samaria. Mas para onde Jesus iria, passar por Samaria geograficamente seria o caminho mais longo. Mas a Bíblia dá ênfase que era necessário Jesus passar por Samaria. Por que disso? Se nós formos estudar o contexto histórico, nós sabemos que os judeus não se dão com os samaritanos. Isso se deu há alguns séculos atrás, onde o reino de Israel foi dividido e os assírios eles impregnaram a sua cultura dentro de Samaria. Logo os povos se misturaram e as religiões se misturaram. Com isso, os judeus eles pegaram atrito com Samaria e não se davam bem. Para você ter ideia, essa rixa era tão séria que os judeus atravessavam a largos caminhos, quilômetros de distância, só para não passar por Samaria. Mas a Bíblia diz que, para isso, Jesus não se importou com isso. A Bíblia diz que Jesus passou por Samaria, fez questão de passar por Samaria, porque ali haveria um dos maiores encontros que nós conhecemos hoje. Outra barreira interessante é que a Bíblia diz que aquela mulher, por volta de meio-dia, todo dia saía com o seu cântaro para tirar água no poço. O interessante é que essas ênfases, esses detalhes nos contam muito, porque normalmente as mulheres tiravam água logo cedo, quando o sol era mais frio, mas aquela mulher, meio-dia, o sol a pino, ela iria tirar água. Talvez ali porque ela teria um sentimento de vergonha devido à sua situação. Mas Jesus também não se importou com isso. Se ela saiu ao meio-dia, Jesus também foi ao encontro dela ao meio-dia. E a terceira barreira interessante que Jesus atravessou para ter o encontro com essa mulher é que historicamente, culturalmente e religiosamente, um judeu não pode ter um encontro com a mulher sozinho. E ainda mais na situação que aquela mulher levava, porque a Bíblia deixa bem claro que ela já teve vários maridos, inclusive o que ela estava atualmente não era o marido dela. Então a reputação daquela mulher era conhecido de forma ali que todos ali a julgavam. E se Jesus se encontrasse com uma mulher dessa reputação, a sua reputação também poderia ser manchada. Mas Jesus também não ligou para essa barreira. Então o primeiro segredo é que Jesus, ele atravessa qualquer barreira atravessou para ter um encontro com aquela mulher. O segundo segredo nós já até antecipamos e falamos aqui. Fala que o horário que aquela mulher tirava água revelava muito sobre a maneira que ela vivia. Aquela mulher vivia de uma maneira envergonhada, de uma maneira acuada, reprimida, devido às suas escolhas, devido à sua situação de vida. Então ela buscava um horário que ninguém se encontrava, para ela não ter ali que bater de frente com alguém, porque ela sentia vergonha da sua vida e da sua própria trajetória. Mas a Bíblia diz que Jesus também não ligou para isso. Jesus foi ao encontro dela, mesmo independente da sua situação. O terceiro segredo fala sobre um debate que aquela mulher criou sobre onde se deveria adorar a Deus. Se seria no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam, ou se seria no Monte de Jerusalém, aonde os judeus adoravam. Mas na verdade, é que aquela pergunta, aquela dúvida só escondia uma fome espiritual na vida daquela mulher.
Talvez ela quisesse despistar ali a atenção de Jesus nela para o debate, para a adoração nos montes, em qual monte se deve adorar, qual é o verdadeiro, se é no templo, no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram, ou se é no templo em Jerusalém, onde os judeus adoram. Logo, Jesus mostrou para ela e explicou para ela que a verdadeira adoração não é uma adoração geográfica, não tem nada a ver com aquilo que está fora, porque você pode adorar tanto no templo Gerizim quanto no templo em Jerusalém. Mas se você não estiver verdadeiramente adorando a Deus, não importa o lugar. E Jesus explicou para ela e disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diz a Bíblia que todo esse diálogo começa pelo simples fato de Jesus pedir água àquela mulher. E ela olha para ele e diz, como sendo tu um judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana, e ela explica que os judeus não se dão bem com... A história explica que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E é então que Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que te pede água, era você quem pediria, e eu te daria água para a vida eterna. Aquela mulher, sem entender ainda absolutamente nada, diz assim, que água é essa? Porque todo dia eu tenho que vir tirar água. Como que eu posso ter essa água para que eu não possa mais vir tirar água, carregar esse fardo de todo dia ao meio-dia tirar água? É então que a Bíblia diz que Jesus, conversando com ela, ela entende que aquele que estava conversando com ela era o próprio Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, que se revela a ela. E o interessante é que aquela mulher fala de um enviado, do Messias, e ela diz que quando o Messias vier, o Cristo, ele restauraria a paz. Aí Jesus olha para ela e diz assim, sou eu. Jesus se revela diretamente àquela mulher, dizendo que ele era o Cristo e que estava ali na frente dela, naquele poço, naquela hora e naquela situação. Então a Bíblia fala que aquela mulher, ao reconhecer e ver que aquele era o Cristo, ela simplesmente recebeu ali no seu coração toda a divindade de Cristo. E é então que acontece algo interessante. Diz a Bíblia que aquela mulher deixa o cântaro junto ao poço e volta correndo para a sua cidade para anunciar que ela havia encontrado o Messias, aquele que haveria de vir. E o interessante é que o quarto segredo fala que o cântaro que ela deixou representava uma coisa, representava a sua vida antiga, a sua vida de passado. O cântaro, podemos dizer que representava a sua vida, o seu cotidiano, o seu fardo de todos os dias. Então, quando aquela mulher teve um encontro com Cristo, uma das coisas que lhe aconteceu foi que ela deixou todo o seu fardo, tudo aquilo que era a sua vida passada, aquilo que era constrangedor, aquilo que era humilhante para ela, ela deixou no poço naquele exato momento. É então que, diante desse cenário todo, dessa história tão magnífica, tão impactante, tão profunda, acontece o quinto segredo que foi revelado na vida daquela mulher. À medida que ela deixou o cântaro e correu para a sua cidade, o quinto segredo fala que aquela mulher virou a primeira missionária na sua cidade de Samaria. E diz a Bíblia, contando a história, que ela correu na sua cidade, imagino eu, pelas ruas, gritando esfuziantemente, incontrolavelmente, e dizendo para todos que ela havia encontrado Cristo, o Filho de Deus, e ela dizia que ele havia revelado toda a sua vida. E interessante que a Bíblia diz que as pessoas ouviram ela e foram ver quem era esse homem que ela estava anunciando. E quando chegaram lá, ouviram a Jesus e verdadeiramente encontraram o Filho de Deus, ao ponto de dizerem, olha, nós fomos ver ele, fomos ouvir ele porque você estava falando, mas agora nós já sabemos com os nossos próprios ouvidos porque nós o ouvimos. Essa história tão emocionante, tão impactante, ela é uma história, apesar de ser escrita há 2000 anos atrás, é uma história atual e que fala muito para as nossas vidas. Os segredos que foram revelados nessa pequena reflexão, baseados na vida e no encontro da mulher samaritana com Jesus, falam da sua e da minha vida.
Porque muitas vezes nós criamos barreiras, nós inventamos barreiras ou existem barreiras que nós pensamos que é impossível de Jesus ter um encontro conosco. Mas Jesus, ele tem poder para atravessar qualquer barreira. E muitas vezes, como aquela mulher ia escondido, né, no horário, meio-dia, para não ter o encontro com ninguém, porque estava ali a sua culpa, a sua vergonha, muitas vezes somos nós. Nós temos vergonha de determinadas coisas, nós temos a timidez, nós temos a nossa frustração, as nossas decepções, e nós não queremos que ninguém veja isso. Então nós procuramos um canto e um horário para ficar escondido. Mas eu acredito que Jesus tem um encontro com você e comigo. E também o interessante é que muitas vezes nós queremos esconder a nossa necessidade espiritual e a nossa fome espiritual. Aquela mulher tentou despistar Jesus ali, jogando um debate para qual monte se deveria adorar. Mas Jesus sabia que o mais importante não era em qual lugar se deveria adorar. Jesus revelou para ela que a verdadeira adoração é aqui dentro. E muitas vezes fala sobre mim e sobre você, porque nós queremos procurar meios e formas, mas a verdadeira adoração, ela vem de dentro para fora. E o segredo que ela deixou o cântaro, que representa a sua vida, o seu fardo, o seu cotidiano, também fala da nossa vida, da nossa história. Porque nós queremos caminhar e carregar dia após dia os nossos fardos, mas a Bíblia fala que nós devemos trocar o nosso fardo que é pesado pelo fardo de Jesus que é leve. Então a partir de hoje deixe tudo aquilo que está lhe sufocando, tomando conta de você e impedindo que você ouça verdadeiramente a voz do Cristo. E assim como aconteceu com aquela mulher que depois que ela teve um encontro com Jesus e foi transformada e virou uma missionária e de repente começou a pregar, agora você imagina a reputação que aquela mulher tinha na sua cidade, que todos a conheciam, imagina ela pregando sobre uma verdade. Quem acreditaria devido à reputação dela? Mas o que ela falava e da forma que ela falava convenceu a todos aqueles que estavam ouvindo. Imagina alguém dizendo assim, aquela mulher tem uma reputação que não é muito boa, mas ela está falando de uma forma diferente e não só falando, ela realmente está diferente, ao ponto de despertar a atenção e a curiosidade para que aquela multidão fosse ver Jesus. Assim também acontece comigo e com você. Nós não temos o poder de convencimento por nossas palavras ou por nossos exemplos, mas aquilo que Deus faz na nossa vida desperta a atenção do próximo e que a nossa vida possa ser um canal abençoador para a vida do próximo. E para terminar essa história, esse vídeo, eu quero deixar a seguinte frase: não existe distância longe demais de um pecador aonde a graça de Deus não alcance. Talvez você se considere distante, ou talvez você esteja lembrando alguém agora, nesse exato momento, que está muito longe. Lembre-se que assim como a graça de Deus, de que Jesus alcançou aquela mulher na beira daquele poço, naquelas circunstâncias, o Senhor também pode te alcançar, me alcançar, ou alcançar alguém que você esteja pensando agora. E se você está pensando em alguém agora, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, envie essa mensagem para alguém para abençoar a vida dela, assim como abençoou a sua e a minha vida. E assim como aconteceu na vida daquela mulher samaritana, que o Senhor possa ter um encontro com você, hoje mesmo, quem sabe agora, aonde você está, nesse momento, você pode simplesmente parar, fazer uma oração, que Jesus vai ter um encontro com você agora. Que Deus possa te abençoar. Se gostou, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo e compartilha. Deus te abençoe poderosamente.